tarde, pessoal. Meu nome é Letícia, eu sou formanda do curso de Agronomia da unidade da UERGS em Três Passos e estou aqui para auxiliar a vocês a fazer conservas com pepino. Boa tarde a todos, meu nome é Fernanda, sou professora da UERGS em Três Passos e junto com a Letícia, então, nós hoje à tarde vamos fazer as conservas vegetais e vamos trabalhar então com a conserva de pepino. Vamos mostrar todo o procedimento passo a passo, como vocês podem, e devem proceder em suas residências para a elaboração desse produto. Então, pessoal, o início aqui nós vamos sempre fazer o quê? Selecionar os nossos pepinos de acordo com o tamanho. Nós temos que retirar, os pepinos que tenham algum estrago, alguma machucadura, e esses aqui nós podemos utilizar então para fazer a nossa salada crua. Não se deve utilizar nenhum pepino que esteja assim com algum problema, tá? Essa partezinha aqui, que vem junto às vezes, na hora da colheita não tem como o produtor retirar, nós temos que tirar, que é o pedúnculo. E assim nós vamos selecionando. Depois que nós tirarmos então todos aqueles que têm algum probleminha, nós vamos fazer o quê? Lavar em água corrente. Então aqui na torneira a gente abre a água e nós vamos lavar esse pepino um a um, tá? Nós poderíamos usar a esponja ou alguma coisa para fazer uma abrasão no pepino, mas como eu não posso ter nada aberto e nem machucaduras, o ideal é nós lavarmos assim mesmo, tá? Em água corrente com a mão, para não machucar o pepino. Então, todos os pedúnculos nós temos que retirar. Temos que ter o cuidado também de não ficar resíduo de terra, de poeira e, eventualmente, algum inseto que possa ter vindo junto da lavoura. Esse detalhe é assim, tem que lavar mesmo, um por um, nós temos que ter essa delicadeza e esse cuidado. Se porventura localizarem dentro então dessa matéria-prima algum pepino que já esteja mais murcho, devido à desidratação, também nós temos que retirá-lo e utilizar ele para fazer a salada crua. Então agora eu vou mostrar como esterilizar o vidro então para conserva. Então para isso a gente vai usar água e detergente para primeiro lavar o vidro. Vocês podem diluir o detergente, tá? Num pouquinho de água num pote, para não utilizar e não desperdiçar o detergente. Então, é uma lavagem normal, uma limpeza normal. Primeiro com água fria e após então a gente vai passar uma água quente. Isso. Então o próximo passo é passar água quente, colocamos em uma superfície e agora vamos passar a água. Pessoal, então depois do vidro higienizado e esterilizado com água fervendo, nós vamos colocar então os nossos pepinos, envidrar eles, a importância de nós termos pepinos aí menores, tamanho médio e pequeno, eles se ajeitam melhor na hora de nós colocarmos no vidro. Então peguem sempre o vidro nessa posição e escolham os pepinos de tamanho um pouquinho maior,
para ir colocando ao redor, assim, para fazer a base. Tentem não pegar pepinos que estejam assim mais tortos, né? Porque eles vão atrapalhar e depois vai ficar um espaço vazio entre um e outro que pode resultar no final do processo ou em falha, né, de preenchimento do espaço ou mesmo depois de não receber direito à salmoura. E nessa parte então superior aqui, vocês peguem os pepinos mais arredondados para fazer um contorno, né, nessa parte superior. Importante é o que? Não podemos machucar os pepinos, mas é importante fazer esse movimento de pressão, tá? Um pouquinho de pressão nós temos que fazer para que seja ocupado então todo o espaço. Depois então de concluída essa etapa, ó, aqui eu acabei quebrando um, já não posso fazer, né? Eu tenho que ter esse cuidado e sinal então que esse pepino aqui foi colhido hoje, que ele é fresco e que foi bem conduzido. Aí vocês peguem e olhem depois o vidro de vocês, ele tem que estar bem uniforme, todos os pepinos bem distribuídos. Depois disso então, vem a próxima etapa, que é a condimentação e o tempero, tá? Vocês sabem que essa conserva, então, ela vai ser conservada, vamos dizer assim, pela utilização do sal, do vinagre e de condimentos. Os condimentos, eles são opcionais, mas o sal e o vinagre, eles são ingredientes obrigatórios e que fazem essa salmoura ter um pH baixo, né, e não desenvolver micro-organismos patogênicos ou micro-organismos deterioradores do produto. Então, para essa medida, né, desse vidro, nós utilizamos uma colher de sopa, né, de sal, que equivale a mais ou menos 12 gramas de sal, tá? E a medida, então, do vinagre, deem preferência para o vinagre de álcool, nós utilizamos 100 ml. Então, é bom fazer essa medida no medidor que vocês têm em casa, de cozinha. Esse aqui meu é um plástico, né? Que eu tenho esses 100 ml. Aí, o que que acontece? Eu tenho sempre a minha receita padronizada. Então, aqui, o que é importante agora fazer? Distribuir esse vinagre em cima desse sal, para que esse sal já vá sendo diluído com a incorporação do vinagre. Aí vocês já podem e devem fazer uma pequena homogeneização. E o detalhe mais importante é que essa água agora que vai até nós enchermos o vidro em cima, ela tem que ser uma água fervendo. Essa água tem que estar fervendo e aí a gente coloca a tampa e faz a recravação. Logo depois nós vamos então fazer o processo de pasteurização na panela, que é sob aquecimento durante 15 minutos. Aqui então são alguns dos temperos e condimentos que podem ser utilizados, né? A folha de louro, a gente então higieniza ela e coloca os pedaços, porque ela é um tempero bem forte, né? Para quem gosta, então se pode adicionar. Outra coisa que fica muito boa no pepino é o coentro. Só que a gente não pode utilizar muito, então vamos colocar aí um pouquinho de coentro, né? Junto na receita, também fica bom. E se a pessoa quiser fazer a conserva agridoce, junto nesse pepino aqui se coloca uma colherinha pequena de açúcar. Eu particularmente não gosto de colocar o açúcar na conserva de pepino. Eu faço outros tipos de conservas onde eu coloco o açúcar. Então, a água fervendo agora, que a gente tá com ela pronta, nós vamos preencher, né? O importante aqui é o quê? Deixar que escorra um pouquinho, né? Para ter certeza
de que nós preenchemos esse vidro até em cima, né? E que não vai ter espaço para o oxigênio ali. E aí no final, então, nós vamos tampar, né? E aí tem que usar um pouquinho da força, né? Vamos tampar e fazer aquela pressão, né? Para que essa tampa fique firme. Pessoal, assim, ó, uma coisa bem importante para vocês não perderem a conserva de vocês. Os vidros vocês devem reutilizar, mas as tampas elas não devem ser reutilizadas. Essa aqui é uma tampa, então, de um dos vidros que eu peguei para fazer a conserva hoje, e ela já está oxidada, né? Então, como nós vamos utilizar sal e vinagre, querendo ou não, ela vai ser mais corroída durante o tempo de armazenamento. Então, sempre é recomendável que se utilize tampas novas. E além de serem novas, nós também precisamos passar água fervida na parte interna da tampa para esterilizar as tampas. Aí sim nós teremos então uma conserva que não vai deteriorar. Então chegamos ao final do processo. Vocês podem ver que nós distribuímos as conservas então em 3 panelas para fazer o banho-maria. A partir do momento que começa a fervura, nós vamos deixar aqui então durante 15 minutos no processo de pasteurização da conserva de pepino. Uma coisa visual que vocês vão poder observar enquanto ocorre o processo de pasteurização é a mudança na coloração. Então, esta cor verde brilhante do pepino, ela vai ser transformada aí numa cor mais verde escurecida. Nesse vidro aqui que foi o primeiro que nós fizemos, então colocamos água quente e vocês podem observar que já começou o processo, né, de modificação da coloração. Então marquem no relógio 15 minutos e depois desse período, então, nós retiramos do banho-maria e invertemos os vidros, que é o processo, então, dessa inversão dos vidros que ocorre a formação do vácuo, né? Tem que sair todo o oxigênio que possivelmente, ou que pode ainda estar aí dentro da conserva. Esse banho-maria, nesse processo de cozimento, vai retirando, né, todo o oxigênio que ainda tenha dentro ali na salmoura ou entre esses espaços onde os pepinos foram colocados. Então, estamos chegando quase ao final do processo. Pessoal, então, depois de passados os 15 minutos, né, que a conserva ficou na fervura aí, na pasteurização, a gente retira os vidros e para não dar o choque térmico, então enrola um pano para não quebrar o vidro e inverte, né? Nós vamos colocar ele de cabeça para baixo, enroladinho assim. Nesse momento, então, ele vai formar o vácuo na recravação, terminar de formar. E o resfriamento ocorre lentamente, então vai, digamos assim, terminar lentamente o processo de cozimento e o resfriamento também será lento, que favorece aí o desenvolvimento do sabor, da textura, do aroma da conserva. Nós vamos deixar eles nessa posição, resfriando até o dia de amanhã. Então, vamos ter aí um período de algumas horas para ocorrer esse resfriamento, então, e o desenvolvimento desses aspectos que eu acabei de falar. E aí, então, nós amanhã vamos virar eles e deixar sob armazenamento e consumir eles daqui uns 7, 10 dias, que é quando se teve aí o desenvolvimento completo da conserva do pepino. Agradecemos, então, a atenção e depois é só provar
e aproveitar aí a conserva durante o ano todo. Muito obrigada!